Olá, hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, já pela capa chama atenção. É o Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do Greg McKeown. É uma imagem muito forte, né? Aquele emaranhado de fios que de repente vira um círculo simples, focado. Exato. E a pergunta que o livro joga na nossa cara é basicamente essa. Por que tanta gente inteligente, capaz, se sente o tempo todo sobrecarregada, correndo para todo lado e, no fim do dia, improdutiva? Pois é. A nossa ideia aqui é justamente desvendar essa filosofia e o ponto de partida que é crucial é que essencialismo não é sobre fazer mais coisas em menos tempo. É o oposto. É sobre fazer menos, só que melhor. Exatamente, fazer só as coisas certas. E para organizar nossa conversa, vamos seguir a própria estrutura do livro, que é genial. Primeiro, a gente vai falar sobre como explorar o que é essencial. Certo. Depois, como eliminar todo o resto, o que não importa. E, por fim, como executar o que é essencial de um jeito que flua, que seja quase sem esforço. Perfeito. Então vamos começar por esse primeiro passo, explorar. E para isso o autor já abre o livro como história pessoal dele, que é um soco no estômago. É bem forte, sim. Ele conta que no dia em que a filha dele nasceu, ele estava no hospital com a esposa e um colega de trabalho ligou pressionando para ele ir a uma reunião. E o pior é que ele foi. Ele foi. Deixou a esposa e a bebê recém-nascida lá para ir numa reunião que depois ele descobriu não serviu para absolutamente nada. Essa história já define a tese central do livro, que é: se a gente não definir as nossas prioridades, pode ter certeza que outra pessoa vai fazer isso por nós. Totalmente. E isso leva ao que ele chama de paradoxo do sucesso, que é uma armadilha muito sutil. É um ciclo, né? Você tem clareza, aí você alcança o sucesso te traz mais oportunidades, mais convites, mais opções. E aí você começa a se dividir. Exato! Você perde o foco. E a perda de foco te leva a falhar justamente naquilo que te fez ter sucesso. É a energia que ele diz que se espalha 1 milímetro em 1 milhão de direções. O que me chama a atenção é a mentalidade por trás disso. A pessoa que não é essencialista, ela vive no modo eu tenho que. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. É uma reação, né? Ela só reage às demandas externas. Isso. Enquanto o essencialista opera no modo eu escolho. Ele assume o poder da escolha. Ele mesmo conta que entrou na faculdade de Direito só para manter as opções abertas. Ah, sim, essa história é ótima. Ele percebeu que não escolher já era uma escolha. Era a escolha de seguir um caminho que não era o dele, por omissão. Exato. E ele diz uma coisa fundamental. A escolha não é algo que a gente tem, é algo que a gente faz. Largar o curso de Direito foi um ato de escolha ativo. É a primeira disciplina. Certo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Uma vez que eu decido escolher, como eu sei o que escolher? Como separar o que é vital do que é só trivial? Bom, aí ele traz o princípio de Pareto, a regra do 80-20. A ideia de que, na maioria das vezes, uns 20% do nosso esforço geram 80% dos resultados. O desafio é identificar esses 20%, né? Com certeza. E o exemplo que ele dá para ilustrar isso é o do Warren Buffett. Ele diz que uns 90% da fortuna do Buffett vieram de apenas 10 investimentos. Nossa, só 10. Só 10. Imagina a quantidade de oportunidades boas, até ótimas, que ele teve que dizer não ao longo da vida para poder focar nessas poucas que eram excepcionais. Ele aposta alto no essencial. Isso vai totalmente contra a ideia de diversificar para não arriscar. Para o essencialista, o maior risco é justamente diversificar demais a própria energia. Exato. O que nos leva ao conceito de trade-offs, as escolhas. Pessoas e empresas de sucesso não tentam ser tudo para todo mundo. Elas escolhem. Como o exemplo da Southwest Airlines que ele cita. Perfeito. Eles tomaram decisões muito claras. Eles escolheram não servir refeição, não ter assento marcado, não ter primeira classe. Cada não desses era para fortalecer o sim principal, que era ser a empresa aérea de baixo custo mais eficiente e pontual. Ele até compara com outra empresa, a Continental Light, que tentou ser as duas coisas e quebrou. A lição é que tentar fazer tudo é uma péssima estratégia. É o mesmo que não ter estratégia nenhuma. Entendi. Então, com essa clareza, a gente chega na parte prática, e talvez a mais difícil.
que é a eliminação. Como a gente se livra do resto. E o grande monstro aqui é dizer não. Sem dúvida. A gente tem uma necessidade social de agradar, né? Mas a história que ele conta do Stephen Covey, autor dos 7 Hábitos, é muito poderosa. Conta pra gente. O Covey tinha combinado uma noite especial com a filha dele de 12 anos. Aí no dia, um amigo muito importante ligou convidando para um jantar de negócios. E o Covey recusou. Uau! Anos depois, a filha dele contou que aquele momento definiu a relação deles para sempre. Porque ela sentiu de uma forma muito clara que ela era a coisa mais importante na vida do pai. Nossa, que forte isso. Ou seja, o não que ele deu pro amigo foi, na verdade, um sim gigantesco pra filha. É exatamente essa a virada de chave. Dizer não é sobre ser egoísta. É sobre proteger o seu sim mais importante. Isso tem a ver com trocar popularidade no curto prazo por respeito no longo prazo. Com certeza. O caso do designer Paul Rand com Steve Jobs. Jobs pediu algumas opções de logo para a empresa dele, a Next. E o que Rand fez? Ele respondeu: não, eu vou resolver o seu problema e você me paga. Se quiser opções, procure outra pessoa. Corajoso. Muito. E o Steve Jobs, que era super difícil, ficou chocado, mas passou a ter um respeito enorme por ele. O Rand estabeleceu um limite, ele protegeu o processo dele. Isso é ótimo. Mas e quando a gente já está metido num projeto, num compromisso? A tal da falácia do custo perdido é muito real, né? A gente já investiu tanto tempo, tanto dinheiro. Sim, é uma armadilha mental fortíssima. A gente tende a continuar investindo em algo que não está dando certo só porque a gente já investiu muito. O exemplo do avião Concorde no livro é perfeito para isso. Ah, sim. O projeto que deu prejuízo por décadas. Exato. E os governos continuavam colocando dinheiro porque já tinham gasto demais para desistir. É o famoso jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. E como a gente foge disso na vida real? Ele dá uma técnica mental ótima. É de se perguntar: se eu ainda não estivesse nesse projeto, quanto eu me esforçaria para entrar nele agora? Boa pergunta. Geralmente a resposta é muito pouco ou nada. Isso meio que dá a permissão que a gente precisa para pular fora. Faz todo sentido. E já que estamos falando em como aplicar essas ideias, Sim. se essa nossa conversa sobre focar no que realmente importa está fazendo sentido, que tal deixar uma curtida nesse conteúdo? Ajuda a gente a levar essas ideias para mais pessoas. Isso. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, o link para o livro completo está disponível aqui na descrição. Ótimo. Outra ideia que eu achei muito poderosa para essa fase de eliminar foi de estabelecer limites, não como prisão, mas como liberdade. A metáfora da escola é genial, né? Um pátio de escola sem cerca do lado de uma rua movimentada, as crianças ficam todas amontoadas perto do prédio com medo. Elas não usam o espaço. Exato, mas a partir do momento que você coloca uma cerca, um limite claro e seguro, elas se sentem livres para correr e usar o pátio inteiro. A cerca não prendeu, ela libertou. E os limites na vida funcionam do mesmo jeito. Da mesma forma, limites claros, com o chefe, com a família, eles protegem nosso tempo e energia para a gente poder operar com foco total dentro do nosso pátio. Ok, então exploramos, eliminamos o trivial e chegamos na terceira parte, a execução. Depois que o ruído foi tirado, como fazer o essencial acontecer de forma fluida? A primeira chave para isso, por mais irônico que pareça, é o esforço da preparação. O essencialista não conta com a sorte, ele se prepara. Ele cria margens de segurança. E a história da corrida ao Polo Sul é a prova disso. Amundsen encontra o Scott. É uma lição brutal. O Amundsen era o essencialista. Ele era obcecado por preparação. Levou vários termômetros, marcou o caminho de volta com dezenas de bandeiras. Ele se preparou para o pior cenário possível. Exatamente. Já o Scott foi o otimista. Levou um termômetro só, que quebrou, contou com um bom tempo e esperou que tudo desse certo. E o resultado a gente conhece. Amundsen foi e voltou. Scott e a equipe dele morreram congelados. A lição é dura. O otimismo não é uma estratégia. A dica prática que o livro dá é: para qualquer tarefa, adicione 50% de margem no tempo que você estima. Se acha que vai levar 2 horas, planeje 3. Isso. Essa gordurinha não é luxo, é um amortecedor contra os imprevistos da vida.
transforma uma execução que seria estressante em algo tranquilo. Além da preparação, ele fala muito sobre o poder das pequenas vitórias, né? Para criar momento, impulso. Sim, porque o progresso, mesmo que pequeno, é o maior motivador que existe. O exemplo das multas positivas no Canadá é incrível. Como funcionava? Em vez de só punir jovens por mau comportamento, a polícia começou a multá-los por bom comportamento. Um garoto usando capacete ganhava uma multa que era um vale para o cinema. Que legal, e funcionou. Muito. A reincidência criminal caiu, porque eles começaram a reforçar e celebrar o comportamento certo, em vez de só focar no errado. E para amarrar tudo isso, a ferramenta final é a rotina. A rotina é o que torna a execução do essencial algo automático. Tira a força de vontade da equação. O exemplo do Michael Phelps é perfeito. A rotina dele antes de cada prova era a mesma, sempre. Idêntica, cronometrada, invariável. Ao automatizar tudo, desde o alongamento até a música, ele liberava a mente para focar na única coisa que importava: nadar mais rápido que todo mundo. A vitória era só a consequência. E o livro fecha o ciclo falando da importância de estar presente. Ele fala dos conceitos gregos de tempo, Cronos e Kairos. Exato. Cronos é o tempo do relógio, que a gente tenta gerenciar. E Kairos é o tempo da experiência, o momento oportuno, qualitativo. O essencialista busca viver mais em Kairos. Focado no que está fazendo agora. Seja numa reunião, seja brincando com o filho, ele até sugere uma prática simples, a pausa inovadora. Antes de entrar em casa depois do trabalho, pare por 1 minuto. Respire, deixe os problemas do trabalho para trás para poder estar 100% presente com a família. No final das contas, fica muito claro que o essencialismo não é só uma técnica de produtividade, é um redesenho de vida. É uma filosofia, a busca por menos para ter mais do que realmente importa. Mais controle, mais propósito, mais alegria. Exato. Os 3 pilares se conectam. Você explora para achar o que é vital, tem a coragem de eliminar o resto e cria sistemas para executar o essencial da forma mais fluida possível. E acho que a reflexão final que o livro deixa pra gente não é como eu consigo fazer tudo. É uma pergunta um pouco diferente. Qual seria? Seria qual é o problema que eu quero ter. Porque cada sim que a gente dá para algo essencial é um não para milhares de outras coisas. A questão é qual é a grande contribuição que a gente quer fazer e o que a gente está disposto a deixar para trás para proteger isso. Uma ótima pergunta para encerrar. Agradecemos por acompanhar esta análise aqui no Psi em Áudio. Para mais conversas sobre psicologia, bem-estar e como viver uma vida com mais significado, siga nosso canal.